Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 8 a 10 do livro de 1 Crônicas. O capítulo 8, ele trata apenas da genealogia de Benjamim. A tribo de Benjamim reveste-se de importância especial porque Jerusalém pertencia tradicionalmente àquela tribo. Também porque o primeiro rei, Saul, era benjamita. E por último, por causa da sua íntima associação com Judá nos dias anteriores e posteriores ao exílio babilônico. A ênfase sobre Benjamim liga genealogias com o corpo histórico do livro, que começa com um relato sobre a família real de Saul. Versículos 1 a 7 do capítulo 8. Esses versículos se baseiam em Gênesis 46, versículo 21, e em Números 26, versículos 38 a 41. Benjamim era o 12º filho de Jacó, teve 5 filhos que estabeleceram suas próprias grandes famílias. Nesses versículos, esse Eude foi o juiz canhoto que matou Eglon, rei dos Moabitas, em Juízes 3, versículo 15. Versículos 8 a 13 do capítulo 8. Saaraim teve pelo menos 3 esposas. Uzim, Baara, que presumivelmente eram israelitas, e Odes, que era moabita. Essas famílias de Benjamim habitavam na terra de Moabe. Versículos 14 a 28. Essas gerações de benjamitas habitaram próximo a Jerusalém, mas não necessariamente na cidade, que só foi conquistada posteriormente por Davi. Pelo versículo 28, estima-se que vários benjamitas habitaram em Jerusalém após o exílio. Versículos 29 a 40 do capítulo 8. Esses benjamitas moravam em Gibeão, como Quis e Saul. Sabemos que Gibeão foi a primeira capital de Israel, pois foi onde Saul estabeleceu seu reino. Esses versículos mostram os antepassados de Saul até o versículo 33 e daí em diante sua descendência. No versículo 33, esse filho de Saul, Esbaal, é o mesmo Isbosete. No versículo 34, o filho de Jonatas, Merib-Baal, é o mesmo Mefibosete. Agora nós vamos estudar o capítulo 9. Versículo 1 do capítulo 9. Esses livros dos reis de Israel não se refere aos 2 livros de reis do Antigo Testamento, que nós estudamos no mês passado, mas de um registro civil, porque os nomes dos israelitas que se acham nesse capítulo viveram em Jerusalém depois do cativeiro. Genealogias corretas eram essenciais porque muitas coisas dependiam da afiliação tribal da pessoa. Versículo 2. O decreto de retorno emitido pelo rei Ciro da Pérsia determinou que os israelitas deveriam reedificar o templo. Assim, 4 classes de judeus voltaram do exílio. Algumas pessoas comuns, que seriam israelitas, que poderiam ajudar na reconstrução, sacerdotes, levitas e servos do templo, que também eram chamados de netineus. Versículo 3. Representantes de toda a nação foram para o exílio babilônico e voltaram à terra prometida. Por essa razão, o autor sagrado não negligencia Efraim e Manassés entre os judeus que retornaram. No entanto, a Judá e a Benjamim foi dada uma atenção especial, visto que representavam o reino do sul, que é a pátria da linhagem de Davi, e a localização do templo. Em Oséias 1, versículo 11, o profeta profetizou que os filhos de Judá e Israel habitariam juntos após a amargura do cativeiro. Versículos 4 a 6. Esses versículos tratam da tribo de Judá. Aqueles que pertenciam à tribo são tidos como os filhos de Judá, Selá, Perez e Zerá. Silonitas provavelmente se trate dos Selaitas, descendentes de Selá. Perez é associada à linhagem de Davi, porém não havia mais reino. Versículos 7 a 9. Um grande contingente dos que retornaram a Judá eram membros da tribo de Benjamim, que tinha permanecido leal ao reino de Judá. Versículos 10 a 13. A lista dos sacerdotes é importante. Essa listagem indica a continuação cuidadosa das genealogias e revela que os sacerdotes devem ter mantido seu conhecimento para que pudessem retomar os seus deveres, assim que tivessem retornado para Judá. Davi havia dividido os sacerdotes descendentes de Arão em 24 ordens ou classes, cada uma responsável por um período específico de serviço no templo. Essa organização tinha como objetivo garantir que os sacerdotes servissem de forma contínua e organizada no templo, cumprindo suas funções religiosas. Nessa listagem desses versículos, os nomes parecem pertencer às 1ª, 2ª, 5ª, 16ª, 21ª e 24ª ordens de sacerdotes. Versículos 14 a 16. Os levitas, incluindo aí alguns músicos, como descendentes de Asaf e Jedutum, também haviam retornado a Judá. Versículos 17 a 19. Há uma lista de porteiros em 1 Crônicas 26, versículos 1 a 19.
Esta lista vai até os tempos de Davi. Os ciclos dos deveres dos porteiros são descritos como um modelo para a nova geração, provavelmente. O tabernáculo de Davi requeria 24 porteiros. As tarefas e a rotatividade eram definidas por sorteio. Salum seria o chefe do grupo dos guardas das portas. Por causa da natureza provisória do templo reconstruído, sua primeira aparência lembrava o tabernáculo. Sem os pátios ao redor, guardar a entrada era como guardar os portões do tabernáculo. Versículo 22. Nesse versículo, nós temos um vislumbre do profeta Samuel como administrador do tabernáculo, estabelecendo um precedente que foi retomado por Davi. A ideia de que o dever de guarda estava distribuído entre pessoas de todo o país deve ter promovido um sentimento de propriedade entre os israelitas. Versículo 28. O templo desempenhava muitas funções, inclusive muitos tipos diferentes de sacrifícios, e todos requeriam os utensílios da administração. Pessoas de confiança eram necessárias para cuidar dos utensílios e outros equipamentos. Versículo 30. Um sacerdote não podia desempenhar deveres religiosos oficiais antes dos 30 anos de idade. Os filhos de muitos sacerdotes, enquanto aprendiam seu ofício, estariam envolvidos na manipulação das especiarias usadas no sistema sacrificial. Versículo 31. Esse Salum era o veterano de guardião do portão que a gente já tinha mencionado. Versículo 33. Esperava-se que os cantores estivessem prontos de imediato sempre que uma cerimônia ou um sacrifício exigissem acompanhamento musical. Versículos 35 a 44. A genealogia de Benjamim nesses versículos é a mesma do capítulo 8, dos versículos 29 a 38. O autor, a essa altura, já havia estabelecido a identidade, a ordem e o território do povo de Deus por meio de listas e genealogias. Sua próxima tarefa, que ocuparia muitas páginas, era dar um retrato da monarquia unida. A monarquia unida é apresentada como o ideal para a comunidade dos exilados que tinham retornado da Babilônia, engajados na restauração do reino em seus próprios dias. Em lugar do longo registro da ascensão e queda de Saul, que há nos livros de Samuel, os livros de crônicas simplesmente relatam a genealogia de Saul nesses versículos e a transferência de autoridade de Saul para Davi no capítulo 10, que é o próximo capítulo, antes de voltar-se para a história de Davi e de Salomão nos demais capítulos deste livro e de 2 Crônicas. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 10, versículos 1 e 2 do capítulo 10. Sem entrar nos detalhes que levaram a esse evento, o cronista escreve diretamente sobre a morte de Saul e seus filhos. Os filisteus tinham atacado o exército de Saul desde o norte, surpreendendo os homens de Saul no Monte Gilboa e matando aqueles que não puderam escapar. Jonatas e seus 2 irmãos eram guerreiros hábeis, mas não puderam resistir, uma vez que o exército israelita tinha fugido. Versículo 3. Visto que a batalha estava sendo favorável aos filisteus, os arqueiros estavam no meio da batalha e conseguiram atingir Saul mortalmente. Versículos 4 e 5. Saul sabia que sofreria nas mãos dos filisteus, mas isso não lhe concedia o direito de tirar a própria vida, muito menos de pedir ao seu escudeiro que o fizesse por ele. Diante da recusa do rapaz, Saul se matou e então seu escudeiro também cometeu suicídio. Versículo 6. Toda a sua casa significa a dinastia de Saul, pois Isbosete, também conhecido como Esbaal, sobreviveu. Versículo 7. Tendo derrotado o exército de Saul, os filisteus passaram a ocupar as casas abandonadas das vilas próximas. Versículos 9 e 10. Os filisteus enviaram mensageiros não somente para informar o povo, mas também para informar os seus ídolos o que tinha acontecido. A armadura de Saul tornou-se peça de decoração nos templos dos filisteus. Um lugar especial foi reservado para a cabeça de Saul no templo de Dagon, principal deus dos filisteus. Versículos 11 e 12. Os habitantes de Jabes de Gileade deviam a própria vida a Saul, que os salvou dos Amonitas, em 1 Samuel 11, versículos 1 a 11. Agora, eles arriscaram a vida para proteger o corpo de Saul de mais profanação. Versículo 13. Em 1 Crônicas 10, versículo 1 a 12, o falecimento de Saul é visto como resultado do julgamento divino. Saul morreu por ter sido infiel ao Senhor, deixando de cumprir a palavra e de inquirir da parte do Senhor, de perguntar da parte do Senhor. A consulta de Saul, a média de Endor, foi o clímax de suas falhas. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 8 a 10 do livro de 1 Crônicas.